Você sabe perdoar? O que seria imperdoável? Como conquistar o amor da sua família? Você tem dificuldades em demonstrar afeto? Como se reaproximar de pessoas que você negligenciou? Esses são os assuntos de 2 livros que nós vamos discutir hoje. A Máquina de Contar Histórias, de Maurício Gomide, e O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael King. Então prepare-se para fortes emoções no Histórias que Ensinam. Está no ar o Educação. Meus convidados de hoje são o professor, contador de histórias Leandro Pedro e a jornalista, escritora Bárbara Lima. Babi, quero que você comece contando um pouquinho dessa história deliciosa que você selecionou hoje para a gente conversar. Sim, A Máquina de Contar Histórias é de um autor nacional, Maurício Gomide. Mostra aí pra gente. Linda essa capa, hein? É, um autor maravilhoso. O Gomide é de Brasília. E, inclusive, esse ano ele foi indicado ao Prêmio Jabuti de Literatura. Acabou de publicar lá fora, em alguns países da Europa. E o Maurício eu super recomendo, assim. Os livros dele são maravilhosos. Nesse livro, A Máquina de Contar Histórias, ele tem o personagem principal dele é o Vinícius Becker, que é um escritor que encontrou uma fórmula para fazer best-seller, né? Então, ele está muito viciado naquele trabalho dele, ele é o perfeito workaholic, né? Aquela pessoa viciada em trabalho, que está sempre ali, enfim, fazendo tudo para que os livros dele continuem tendo muito sucesso, e ele abandona um pouco a família por conta disso, né? E aí acaba que a esposa dele fica doente, né, e tudo mais, e, enfim, a história vai se desenrolar. E chega um momento da vida dele que ele percebe que ele precisa resgatar o amor das filhas, enfim, se reaproximar da família, né? Porque no momento mais importante, mais doloroso dessa família, ele não está presente, que é quando a mãe morre. Sim, exatamente. Então, ele é essa pessoa e ele percebe que ele precisa voltar e refazer, né, essa história, né? Se reaproximar de algumas pessoas, né? É basicamente isso. Hoje em dia a gente vê muito isso na nossa sociedade, né? As pessoas que estão muito voltadas para o seu trabalho ou para os seus objetivos próprios e esquecem de dar assistência, né? Para quem está próximo, você, né? que é escritora, né? A gente sabe que escritor fica muito no mundo próprio, né? Até para poder criar outros mundos, né? Sim. Porque as histórias nada mais são do que outros mundos criados por essas pessoas. Até que ponto você acha que você tem um filho, eu sei, é casada, então até que ponto a realização profissional, o sucesso, sim, por que não, né? Até que ponto eles valem a pena para deixar algumas coisas de lado? Como é que você transa isso? Assim, a minha visão particular disso, eu acho assim, a educação infantil eu acho que é muito, muito importante. Porque a partir daí você está formando um ser, né? Então, eu particularmente optei por esse início, né, da vida do meu filho, diminuir um pouco o ritmo. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, né? Tem mães que gostariam de fazer, mas não podem. Mas assim, eu tentei priorizar pelo menos esse momento, sabe? De estar mais perto dele quando ele era muito pequeno. Porque eu acho que é a partir daí que você cria realmente um laço afetivo, né? Sim. Essa questão da amizade, do envolvimento. Porque eu acho que às vezes tem pessoas que tentam criar isso com o filho mais tarde e às vezes não conseguem, né? Então eu acho que isso é uma coisa da base, né? Eu sei, como eu já falei, né? Tem pessoas que não têm essa possibilidade, mas eu particularmente eu preferi fazer assim, reduzir um pouco, né, a jornada de trabalho para estar um pouco mais com ele no início, para que ele pudesse sentir que, olha, eu estou aqui, eu estou presente e você é minha prioridade, né? Mas é uma coisa que eu acho interessante e importante também ressaltar, até para quem está em casa e fala assim, poxa, mas como é que eu posso fazer isso, né? Os psicólogos dizem que até os 7 anos de idade é super importante essa presença. Não que não seja depois, sim, mas até os 7 anos ele está formando ali a personalidade dele, já dá para ver com 7 anos como é que vai ser o amadurecimento dele.
Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa é a qualidade, né? Porque às vezes a pessoa pode estar o dia inteiro com o filho e não ter aquela qualidade de presença, de troca, de compartilhar coisas. Leandro, eu sei que você é apaixonado pelo seu trabalho, você já esteve aqui em outros programas e você é um colaborador muito importante, porque você sempre traz muitas coisas bacanas, porque você vive isso, você respira isso. E aí, como é que é para você estar com seus amigos, estar com as pessoas que você ama, que você se relaciona com a sua família? Como é que você consegue dividir isso ou não consegue e você confessa? Não, eu tento, assim, mas o meu trabalho às vezes suga um pouco, mas eu acho que eu amo tanto o meu trabalho que faz parte da minha vida, a minha vida faz parte do trabalho, assim, eu não tenho trabalho à parte da minha vida pessoal, então para mim é uma mistura, assim, o fato de eu ser arte-educador, de eu ser artista, eu não separo isso muito da minha vida pessoal, não. Então, por exemplo, levo minha mãe às vezes para ver uma contação de histórias. E estou trabalhando e tenho um afetivo ali. Levo o meu sobrinho para estar comigo. Então eu consigo encaixar bem isso. Seus amigos todos também compartilham dessa paixão? Sim, eu vou muito ao teatro, principalmente para fazer, às vezes faço crítico, às vezes vou para fazer pesquisa. Eu levo todo mundo, vamos pro teatro, aí a gente vai, estou trabalhando ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou me dedicando também à minha família, aos meus amigos. Né? E quando ela traz a relação do pai, isso me lembra muito o meu pai, porque eu tive um pai um pouco ausente na minha infância, porque meu pai trabalhava muito e eu não tive tanta presença paterna. E como é importante, né? Assim, meu pai, amo muito, um beijo pro meu pai, se estiver vivendo aí. Mas a gente sabe que o fato de ele ter trabalhado muitas vezes, ele se distanciou um pouco da afetividade quando era pequeno. Isso é uma coisa que eu senti falta, assim, sabe, de infância. Eu senti, já tive minha mãe que estava bem mais próxima, mas meu pai eu senti um pouco exatamente disso, assim, do que você falou. É claro que sim, mais tarde é mais difícil de recuperar, não é impossível, porque você lembra, cara, o seu pai trabalhava muito porque ele precisava financiar a casa. Então talvez o único tempo que ele tinha talvez era o tempo que ele queria descansar. Né? Mas talvez eu queria também um pouquinho de história, queria que ele sentasse assim, vamos ver uma história hoje, 10 minutos. Tá junto, tá junto. É isso. E nesse contexto, ainda falando do livro que a Babi escolheu, que tem tudo a ver com o que você escolheu também, mas que a gente guarda um pouquinho daqui a pouco. O que é imperdoável para vocês, gente? Assim, para cada um de vocês, o que seria imperdoável? Eu acho que nada é imperdoável, porque às vezes algo que para você é muito grave, a pessoa que cometeu aquela ação, ela não tem noção da consciência do que ela fez. Da consequência, entendeu? Dimensão do que aquilo vai atingir no outro. Isso, então eu acho que assim, isso é muito delicado, né? Às vezes algo que para você é muito forte, para outra pessoa, por conta da formação que ela teve, por causa da forma como ela pensa, como ela foi criada, ela não atinge, sabe? Ela não consegue enxergar que aquilo para você pode ser muito grave. Então, eu acho que isso é muito delicado, né? Tem alguma coisa para você? Eu estava aqui pensando o que é imperdoável, mas eu acho que a Babi definiu muito bem isso, assim. Porque eu pensei tanto que eu não consegui achar algo que é imperdoável. Eu acho que se alguma coisa me afeta de forma muito negativa, eu acabo me afastando. Né? Sim. E aí, sim, porque eu também não tenho que conviver com algo que está me afetando. Sim. Concordo. Se está me desgastando aquilo, não, então isso aqui eu preciso me afastar disso. Não é algo que me faz bem. Mas é algo que eu deixo lá, naquele canto, que foi parte da minha história, né? Às vezes a gente acontece traições na vida, mortes, violências, assaltos, enfim, tudo, né? E ok, isso fez parte da minha história, mas está lá, não é algo que eu vou ficar remoendo isso. E o que é perdoar, gente? Porque algumas pessoas dizem assim, você tem que perdoar e acham que é você conviver, né? Outras pessoas dizem, não, é só você não desejar mal. Então, primeiro pelo conceito, né? Essas duas filhas aí precisavam perdoar esse pai. E aí, nessas histórias que ensinam, a gente sempre traz assim para os convidados e até para mim mesma, para a gente pensar sobre isso, né? O que é perdoar para vocês? Eu acho que tem que ter duas partes aí, né? Primeiro o outro de assumir que errou,
né? Porque às vezes o outro também não assume, fala assim, não acho que errei. E porque senão cai no esquecimento pra mim, ok, tá lá. Agora quando a gente perdoa, o outro assume o erro. E agora que a gente assumiu o erro e eu perdoo você, a gente pode construir uma nova relação a partir daí. Ou não, ou simplesmente acabou. Mas eu acho que pra você perdoar, o outro tem que assumir o erro, é isso? Eu acho que o outro tem que ter consciência do que fez, né? Para eu ter que perdoar, o outro tem que ter essa consciência do que foi feito. E vice-versa. Às vezes o erro foi meu. Assim, eu tenho que ter consciência para pedir desculpas também. Isso vai acontecer. Para criança isso é muito simples. Brigou, aí vai lá, não, desculpa. E o outro chorando, não, tudo bem. Voltou a brincar, tá todo mundo rindo de novo. Porque teve ali um consenso, ali os dois entraram em consenso. E acho que houve um perdão naquele jogo deles. Isso vai servir para o adulto, só que o adulto é mais complexo. O adulto sempre é mais Até porque complexo. as ofensas são diferentes, As ofensas né? são diferentes. Você, Babi? Voltando um pouquinho, que você comentou agora que o personagem desse livro tem que voltar e tentar recuperar o amor das filhas. Na verdade, ele tem um pouco de dificuldade com uma filha, né? Que é a mais velha. Porque a mais nova, ele já não tem esse bloqueio, porque ela é muito novinha, ela ainda não entende o que aconteceu. Né? É o que a gente estava falando um pouco antes. Não tem a memória da falta, né? Exatamente. Da ausência. Quando é criança, ainda é um pouco mais fácil de você criar esse laço, né? Então, de repente, quando é um pouco crescido e você não teve essa ligação, você não conseguiu, que às vezes não é uma questão de tempo, como você mesmo colocou, né? A qualidade, né, do tempo, porque nem todo mundo pode realmente estar junto ali com o filho e tudo, mas tipo, o que você construiu, né, com seu filho? Como foi esse tempo o pouco tempo que você teve, por exemplo, né? Então, quer dizer, como é criança, a mais nova, ele já não tem tanto problema de trazê-la de volta, né? A mais velha que é um pouco mais afetada, né? Mas eu acho que essa questão do perdão, pelo menos para mim, independe, assim. A pessoa reconhecer o erro dela ou não. Eu posso perdoá-la, mas caso ela não reconheça, eu acho que eu também não tenho a obrigação de continuar convivendo com uma pessoa que acha que está fazendo algo que é normal e que está me machucando de alguma forma, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso. Quando a pessoa reconhece o erro e você perdoa, você tem uma possibilidade de reaproximação, né? Sim. Agora, quando você pode perdoar, mas a outra pessoa achar que está certo e tudo mais, fica um pouco difícil manter um relacionamento com essa pessoa, Que né? é o que acontece com esse pai, né? Ele reconhece que ele foi... Sim. Que ele estava distante das Foi filhas. negligente, que ele foi exatamente. negligente. Ele reconhece isso e ele vai buscar essa reaproximação. Que também não é fácil. Que também não é fácil. Às vezes o perdão também não é fácil, né? Conseguir o perdão não é fácil. Mas se é um objetivo seu, cara, vai. Então tá. Então eu vou querer que vocês pensem aí no intervalo, que a gente está no finalzinho desse bloco. Qual a dica que vocês dão para quem está em casa e pra gente de como se reaproximar de pessoas que você negligenciou? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.